Bom, abrimos o Todo Seu de hoje falando sobre os crimes, aliás, os grandes crimes que abalaram o Brasil na companhia deste gabaritado psiquiatra, de quem eu gosto tanto. Aliás, psiquiatra forense, como se não bastasse. Foi médico-chefe do manicômio judiciário aqui de São Paulo por 10 anos. É um perito habilitado e acreditado nos tribunais judiciários de São Paulo há mais de 40 anos. Nosso parceiro, nosso colaborador e um querido amigo. Com todo esse introito, basta dizer boa noite, Guido Palombo. Tá bom, que não precisa se levantar. Boa noite, Rony, bom, que bom. Muito obrigado pelo convite. Imagina, por mim você ficava aqui o dia inteiro. Muito obrigado. Sempre, todos os dias. Obrigado por ter vindo, Guido. Bom, vamos começar por uma pergunta que eu acho talvez simplista, mas na sua visão acadêmica deve ter um outro significado. O que caracteriza o que nós vulgarmente chamamos de loucura? Eu acho que é uma pergunta muito boa, muito oportuna e importante, mas antes, muito obrigado pelo convite, viu, Rony? Por favor. Todas as vezes que eu venho aqui, eu me sinto, assim, muito prestigiado. Eu gosto muito de você. Eu sou seu fã desde sempre. Obrigado, viu? querido. Eu muito gosto obrigado. muito de você. Mas loucura, numa palavra simples, é a ruptura com a realidade. O que é romper com a realidade? Para o doente mental, para o louco, a realidade é outra. Não essa que nós estamos vivendo. Por exemplo, um relógio pode ser um sinal para raptá-lo. Ele escuta vozes que só ele escuta, nós não escutamos. Ele tem determinados comportamentos que são comportamentos, entre aspas, esquisitos. Então, o que caracteriza a loucura? É a ruptura com a realidade. Agora, o interessante é que entre os seus delírios e as suas alucinações e a realidade, o doente mental sempre ficará com a sua loucura. Porque se ele não ficar com as loucuras dele, aquele é o mundo real para ele. Então, acho que basicamente é isso. Acho que está mais do que explicado. Olha, a nossa pauta hoje vai ser sobre os crimes, né? Sim. Que abalaram o país e tudo. E tanto crime horroroso que aconteceu aqui no nosso país. Você acredita que todo crime, de certa forma, pode estar associado à loucura ou não? Rony, não. Existem os criminosos comuns e existem os criminosos doentes mentais ou portadores de transtornos mentais. Porque os psicopatas não são doentes mentais, são portadores de perturbação da saúde mental. Para ser bem correto e bem assim rigoroso com a doutrina. Mas existem criminosos comuns. Por exemplo, uma pessoa está sem dinheiro, não é? Então ela pega, bate a carteira do outro. Ela quer queimar arquivo, mata outra pessoa. Não é? Ela, enfim, ela está com algumas necessidades, então ela furta. Agora, claro que tudo isso é condenável. Mas não é feito no momento de irracionalidade. Não é. Exatamente. Ele é explicável psicologicamente. Claro que moralmente é condenável e juridicamente também, mas ele é explicável psicologicamente. Agora, digamos, pegar uma metralhadora, entrar dentro de um cinema, disparar essa metralhadora contra pessoas que nunca viu, sem reivindicar nada, sem roubar nada, ser ainda preso com essa metralhadora carregada, não é? E sem oferecer resistência. Isso já não é explicável psicologicamente. É preciso, no mínimo, uma pitada de psicopatologia, de anormalidade mental. Então, respondendo, existe o crime, existem os crimes dos doentes mentais e existem os crimes das pessoas normais mentalmente. Eu queria relembrar alguns, eu anotei aqui, fiz uma lista deles. Sim. O primeiro foi aquele que em 1998, o tal do maníaco do parque, que ele torturava e estuprava meninas, né, aqui no Parque do Estado, aqui em São Paulo. Nós conversamos já uma vez a respeito disso, como um sociopata, ele consegue convencer as pessoas, ele tem, Exato. não é, ele tem um poder de
de persuasão, uma coisa impressionante. Como é que pode ser psicopata ou pode ser sociopata? Não sei. São sinônimos. Como é que ele seduz as vítimas, esse cara aí, por exemplo? Sim. Porque, Rony, eu acho que a melhor explicação, eu não consigo até hoje uma explicação diferente, melhor. De um lado tem a noite, do outro lado tem o dia e no meio a aurora. De um lado tem a doença mental, do outro lado a normalidade mental e entre a loucura e a normalidade tem a zona fronteiriça. Quem são os habitantes da zona fronteiriça? São os psicopatas, ou seja, não são nem loucos e nem normais. O louco, ele rompe com a realidade. O psicopata, esse que vive na zona fronteiriça, ele não rompe com a realidade. Ou seja, é inteligente, ele pode ser sedutor, enfim, não tem alucinações, não tem delírios. E ele, nesse estado dele, ele pode muito bem seduzir as pessoas. Agora você perguntaria, qual é a normalidade dele, então, para ser um habitante da zona fronteiriça? São valores éticos e morais reduzidos, às vezes até nulos, um defeito profundo na afetividade, eles não têm sentimento superior de piedade, de compaixão, de altruísmo, por isso que eles agem daquela forma, e um desejo deformado. Então, isso caracteriza esses fronteiriços psicopatas, habitantes dessa zona entre a loucura e a normalidade mental. Eles têm consciência de que estão fazendo mal a quem quer que seja? Porque você também já falou aqui que todo sociopata acha que o mundo é que está contra ele. Sim, você lembrou muito bem. Eles podem ter até consciência de que eles estão fazendo isso. Porém, um detalhe, muitas vezes eles não conseguem frear aquela deformidade que eles têm dentro deles. Agora, um fato é básico, Rony, é básico do psicopata. Eles não têm remorso daquilo que eles fazem. Ausência completa de remorso. Por exemplo, ele assassina uma pessoa, não é? Se você perguntar se ele está arrependido daquilo que ele fez, ele fala, claro, doutor. Quantas vezes eu não escutei? Claro, Guido, eu estou preso, eu estou há 3 meses preso, estão me chamando de monstro. Quer dizer, que tipo de arrependimento é esse? É um arrependimento com as consequências negativas daquilo que recaiu sobre ele. E não com a sorte da vítima. Então, por isso que eles acham que o mundo está errado, né? Eu já vi psicopatas absolutamente incríveis. Por exemplo, um matador de homossexuais, um serial killer, matou 11 pessoas e eu examinando, eu perguntei para ele, você está arrependido desse último crime que você fez? Porque são perguntas clássicas, né? Lógico. Ele falou, olha, Guido, eu acho que eu não tenho culpa. Quem mandou ele me convidar para tomar um drink na casa dele? Se ele não tivesse me convidado, ele não teria morrido. Então, é nesse nível de... Mas não desenvolve nenhuma relação de afetividade com um filho, por exemplo, com a esposa, com a namorada? Não. O verdadeiro, não. Todas as relações afetivas que ele desenvolve, há um interesse secundário. Então, por isso que eles podem ser sedutores. Eles seduzem. Para quê? Levar aquilo que eles querem para o lugar que eles bem entendem. É engraçado isso mesmo. Eu já ouvi falar em tanta coisa, necrofilia, o cara mata e depois... Olha, enfim, mas tem um caso que chocou muito o Brasil. E a mim, muito também. Que foi o da Suzanne von Richthofen, que eu era fã do Roten Baron, lá do Barão Vermelho, Manfred von Richthofen. Como aviador, todo aviador adora esse cara, né? Exato. Ele, com um sobrenome desse, arquitetou o assassinato dos pais junto com os irmãos Cravinhos. Né? Enfim, ela tinha algum grau de psicopatia? Rony, como que a gente pode saber se um determinado delito
ele foi ou não praticado por um anormal da mente. Eu tenho para mim que todo crime, todo, sem exceção, ele é uma fotografia exata e em cores do comportamento do indivíduo. Olha. Por exemplo, multiplicidade de golpes, ferocidade na execução, falta de premeditação, não escondeu o corpo, agiu sozinho, é um tipo. Agora nós temos outro. Um só tiro, premeditou, agiu em concurso, escondeu a vítima, é um outro tipo. São tipos diferentes. Agora, quem manda no comportamento é o psiquismo. É o psiquismo que determina o comportamento. Então, se eu souber ler aquele tipo de delito, ler ou ver aquela fotografia, sim, não é? Eu tenho dados psicológicos. No caso da Suzane, o crime foi a morte dos pais, de uma forma bárbara, sem nenhum tipo de arrependimento. Porque, claro, se você fizer alguma coisa contra seu pai, sua mãe, e você não pedir desculpa logo, ou você vai ficar com remorso, que se for a coisa muito grave, você vai à depressão, ou às vezes até ao suicídio. Claro. Não é? Claro, para justificar aquele ato. Então, no caso dela, nada disso existiu. Então, eu acho que se pode concluir, por essa forma como o crime foi praticado, que algo de anormal tem. Porque ela, sem dúvida, foi seduzida pelo namorado, né? Que levou ela a cometer esse tipo de coisa, induziu a moça a fazer isso. Mas ela me parece também que se tivesse no seu juízo perfeito, não ia fazer isso com o pai, com a mãe. Mas você acha que alguém conseguiria induzir uma pessoa normal a matar o pai e a mãe? Mas é impossível. Em nenhuma hipótese. Então, é isso. Agora, normalmente, esses que ficam na zona fronteiriça entre a loucura e a normalidade mental, eles são sedutores, como, aliás, você lembrou bem aqui, não é? São sedutores, eles são manipuladores. Eu fui vítima disso. Pois é. Porque a manipulação, Rony, as pessoas normais, quando elas estão sendo manipuladas, elas não pensam que aquela pessoa manipuladora está fazendo aquilo. Por quê? Nos valores éticos e morais do manipulado, aquilo não cabe. E como não cabe, você não percebe no outro, e o outro faz por maldade. E esse manipulador é muito fácil de ser manipulado por outro também. Eu também vi isso. Sim. Que engraçado. Por quê? Porque são pessoas que têm uma certa deformidade mental, ou pequeno ou grande, mas tem uma certa deformidade mental que funciona como um local de menor resistência, onde alguma coisa pode entrar. Entendi. Tem um outro caso aqui que eu anotei, que é o caso dos Nardoni, né? Sei. A filha, a Isabela, jogada de um prédio, meu Deus do céu, do edifício. O que teria levado o pai, né? Porque ele era o pai, a outra não era a mãe, né? Mas para jogar, cometeram um assassinato da própria filha. Meu Deus do céu, olha que horror. Bom, Rony, eu volto para aquela máxima que todo delito é uma fotografia exata em cores do comportamento do indivíduo. Agora, é preciso ou não admitir, é a pergunta que eu faço, é preciso ou não admitir uma anormalidade mental para um pai jogar uma filha pela janela? Eu já respondo, mas nem se a filha estiver morta, seja lá o que for. Mesmo com filha morta, você vai atirar pela janela? Pode estar morta ou não. Quer dizer, é uma anormalidade mental um pai atirar uma filha pela janela. Não há outra possibilidade, não consigo ver outra possibilidade. E tem aquele esquartejador famoso também, né? Que era um médico, né? Você está com uma boa seleção. A sua equipe fez uma bela seleção de casos clássicos da literatura criminal paulista e brasileira. Verdade. Sim, esse caso é um clássico. É um cirurgião plástico que ele esquartejou
uma vítima, que era uma paciente dele, e, enfim, é um caso clássico de esquartejamento. Né? E neste caso específico, né, que eu não vou falar o nome, enfim, sim, mas ele é um caso de um cirurgião que ele frequentou bastante a mídia, mas ele não tinha a pergunta clássica, né? Você está arrependido do que fez? Não é? A pergunta clássica. Claro que estou. Estou há 3 meses preso, estão me chamando de monstro. Quer dizer, não é com a sorte da vítima, o ato praticado. Entendi. É egocentrado. Eu estou egocentrado, o que eu digo eu estou arrependido porque eu estou preso. Não tem remorso daquilo que faz. Né? Ele teve um fim trágico depois também, aí foi para a rua, e na rua ele acabou sendo cercado pela polícia, não é? E acabou sendo, antes da polícia entrar na casa, ele injetou silicone nos seios, auto-injetou nas nádegas e cortou a veia femoral e morreu. Claro, claro. Mas são casos célebres, clássicos e da literatura da psiquiatria forense brasileira. Tem um monte de história. Eu anotei também a história daquele goleiro, do Bruno. Sei. Até agora não apareceu nada, mas o que se diz é que ele também esquartejou, né? A moça queria que ele reconhecesse a paternidade do filho. Esse caso eu conheço pela mídia. Eu não conheço detalhes e pormenores. Mas como todo crime é uma fotografia exata em cores do comportamento do indivíduo... Isso eu vou guardar para sempre. Mas é, porque, enfim, você tira muitos detalhes. E outra coisa, ele é insimulável. Já aconteceu. Você não pode mais mexer naquela cena. Você praticou. Então, se você souber olhar aquilo que foi feito, você extrai muitas coisas do indivíduo. E aquilo que você falou também eu acho brilhante. É compreensível psicologicamente, e aí eu diria, vai para a normalidade mental. E se for incompreensível psicologicamente, como atirar um filho pela janela, contratar a morte dos próprios pais de maneira violentíssima, esquartejar, etc., então precisa de uma pitada de psicopatologia, de anormalidade. Guidano, eu não sei se você chegou a assistir um filme da Netflix chamado Mindhunters, ou Mindhunter. Eu conheço, mas eu não vi, eu estou um pouco em débito. Porque diz nessa série que lidar com psicopatas pode afetar, inclusive, a mente de alguns policiais, de alguns agentes. É fato isso ou é mito? Eu acho que é possível, dependendo da mente desses policiais, desses agentes. Aí, ó. Essa é a cena do filme da Netflix. Olha só que beleza. E eles falam com tanto psicopata que acabam pirando também. If you do go to Rockabilly, you definitely need to meet Ed Kemper. They call him the co-ed killer. Do you think the Kemper would talk to us? Try to stop him. Shepard finds out you've been interviewing the co-ed killer. Isso aí. Você sabe o que eu acho? Que todas as pessoas que lidam com esses casos extremos, por exemplo, médicos que fazem autópsia, é horrível aquilo, não é? Pessoas, bombeiros, que eu acho que se eles não souberem separar o trabalho do dia a dia, eles podem se tornar insensíveis e aí é ruim. Todas as vezes que você se torna insensível, seja lá o que for, é ruim. Então, eu penso que esta série procura mostrar uma certa insensibilidade que acaba acontecendo com alguns policiais ou agentes quando eles estão lidando com essas personalidades psicopáticas que são terríveis. Estão me dizendo que já esgotei o tempo, já estourei o que eu podia ter tempo contigo. É tão raro você vir aqui, né, Guido? Eu quero agradecer muito a sua presença, viu? Esse brilhante psiquiatra forense que é o Guido Palomba, que é uma referência nesse mistério que é tão complexo. Obrigado, viu, querido? Eu que agradeço. Muito obrigado, Rony. Foi um prazer mais uma vez. Obrigado, Guido.